Iniciando então mais uma semana, mais um dia de estudo nessa casa. Convidaria a todos para que nesse momento a gente pudesse fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre. E agradecidos que somos por mais esse momento, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de estudar um pouquinho mais do seu Evangelho, os seus ensinamentos, a oportunidade que temos nessa casa que nos recebe tão graciosamente de braços abertos, a espiritualidade do alto que há tanto preparou esse ambiente e que possa nos incluir no melhor entendimento da lição dessa noite. Mestre Jesus, crente sempre do vosso amor e da vossa paz, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais os estudos dessa noite. Se conosco e que assim seja. Bom, para essa noite, a gente procurou trazer lá do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, entre os itens de 1 a 11, está chamado a Aliança da Ciência com a Religião. O ensinamento dessa noite ele começa com a seguinte frase: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma, a ciência, revela as leis do mundo material. Já a outra, a religião, a do mundo moral. Analisando essas duas frases do ponto de vista bem frio, a gente poderia acreditar que uma simplesmente trata apenas da matéria e o outro simplesmente do mundo moral, e que uma combate a outra, que uma não está interligada com a outra. Mas mais adiante, também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte frase deixada por Kardec: tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se uma com a outra. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro, e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, se ambas advêm de Deus, que é perfeito, então não pode as duas, uma ser antagônica à outra, uma ser contrária à outra, porque senão uma estaria errada e a outra estaria certa. Então Deus teria errado em uma dessas suas duas leis, né? Esse combate que a gente presencia ainda nos dias de hoje, eles provém pura e simplesmente do nosso fanatismo, do nosso exclusivismo e ainda das nossas mazelas, né? Ainda da gente poder tentar combater o que ou a ciência traz de determinado ponto, ou que a religião traz de outro ponto, né? Como bem sabemos, um dos princípios básicos da doutrina espírita é o que todos nós evoluiremos, né? Ou seja, esse é o único destino que nós temos, né? É o que um dia nós seremos espíritos perfeitos, né? Como chegaremos até lá, por qual caminho, né? Por qual velocidade, em quanto tempo, daí depende de cada um de nós. Mas uma coisa é fato, né? Nós seremos espíritos perfeitos, né? Como eu disse, depende de cada um de nós, né? A que velocidade, em qual tempo, depende de como cada um caminha, com qual velocidade cada um percorre o seu caminho. Tanto que na questão 116 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E a resposta é não. Todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderíais que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Qual é a resposta que ele dá aqui? Se aqueles que são pais, e quando o filho comete determinado deslize e ele pune aquele filho, deixa de repente de castigo, tira algo que ele gosta, ele não faz aquilo de uma maneira perpétua, ele não faz aquilo para sempre por causa de um erro. E se nós, que somos imperfeitos, agimos assim com os filhos, com aqueles pelos quais nós amamos, Deus muito mais, né? Deus que é perfeito, não haveria nenhuma justiça sua se nos perpetuasse ao fracasso para sempre, ou ao sofrimento para sempre.
Por isso que a resposta é clara aqui. Todos se tornarão perfeitos, todos evoluirão, todos chegarão, inclusive, ao ponto onde Cristo está hoje. Na questão 117, Kardec retorna com outra pergunta. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a sua perfeição? E a resposta também é clara. Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outro recalcitrante, né? Ou seja, aquela pessoa que tem de fato a intenção, que começa já a acreditar nessa evolução moral, começa a perseguir essa evolução moral, e ainda assim é submisso à vontade de Deus, ele consegue evoluir de uma maneira um pouco mais rápida do que aquele que ainda continua persistindo no erro. Sabe aonde está errando, ou às vezes não sabe, mas continua perseguindo aquele caminho, às vezes mais fácil, né, menos torturoso, mas que com certeza não leva à sua evolução moral. E por último, na 118, Kardec continua com esse mesmo pensamento. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, fique com a ciência que daí lhe veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, à medida que nós evoluímos, ele nunca volta para trás, nunca regride. Ele fala que a gente pode ficar estacionário, mas é uma opinião particular minha. Dificilmente eu acho que numa determinada reencarnação nós não vamos evoluir nada, nem que seja só um pouquinho. Algo novo a gente vai aprender, alguma nova tarefa a gente vai conseguir desenvolver e aquilo a gente vai poder suportar. Nem que seja só um pouquinho, mas voltar jamais. Retrogradar, esquecer aquilo que nós já sabemos é impossível. E por que essas perguntas são importantes? Porque esse combate entre ciência e religião, ele ainda é fruto da nossa imperfeição. E à medida com que nós também vamos evoluindo, nós também vamos começando a acreditar e trazer mais frutos dessa ciência para dentro da casa religiosa. E vamos também levando frutos da religião para dentro da casa científica. E começa a ter essa interação entre essas duas leis, a moral e a intelectual. Portanto, foi a ignorância do homem e a sua incompreensão dos reais valores da vida que fizeram com que a ciência e a religião jamais se entendessem. Com o advento das luzes, é evidente que ambas, ciência e religião, se darão as mãos, onde não mais estarão em campos opostos e unidas pelo mesmo ideal, determinarão na sociedade terráquea transformações que não temos a capacidade de prever. E assim está escrito também no Evangelho segundo o Espiritismo. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma nas outras e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não lhe opondo mais opor à irresistível lógica dos fatos. O que ele quer dizer aqui? A gente começa a estudar um pouquinho os ensinamentos do Cristo, a sua passagem que ele teve na última presença material pela qual ele aqui passou, e hoje a doutrina espírita começa a conseguir explicar um pouco os fenômenos dos quais ele passou, alguns milagres pelos quais a gente até então chamava, como multiplicação dos pães, cura de alguns doentes, Isso a doutrina já consegue explicar. Esse fato de você conseguir explicar, inclusive comprovar, ele tira a divindade de Jesus? Ele tira o seu poder? Ele tira a sua evolução? Não, ele simplesmente explica como que aconteceu. Mas isso não tira, de modo algum, esse poder, essa evolução que o Cristo tem.
Quando a Bíblia fala que Deus criou o mundo do nada, em 6 dias, e descansou no 7º, e a ciência vem comprovar que o planeta Terra foi criado através de bilhões e bilhões de anos, e essa transformação, através de vários e vários bilhões de anos, tira a divindade de Deus? Não, ela simplesmente explica como é que foi feito, mas sem poder, sem tirar de nada ali o grande poder que é de Deus. De tudo criou do nada, mas hoje consegue te explicar como é que saiu esse do nada, que na verdade o nada não existe. Né? Quais são as partículas que foram feitas, da onde saiu para poder criar tudo isso que a gente habita hoje. E o fato de a gente conseguir explicar isso, tira essa divindade de Deus, pelo contrário, né? Ela consegue aproximar mais, então, o porquê da razão, né? O porquê que foi feito e por quem foi feito. É esse o papel dessa união, dessas duas leis, dessas duas forças. Kardec, em A Gênese, logo no capítulo 1, afirma que a doutrina espírita, por apoiar-se em fatos, tem de ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressista, como todas as ciências de observação. Se a gente pegar a doutrina espírita na sua essência, de como ela foi criada, é uma ciência de observação, né, onde começou-se a observar os fenômenos e começou-se ali a explicar. O que é a ciência? É uma ciência de observação também, onde você consegue observar alguns fatos e comprovar a existência deles. Por isso que a doutrina espírita ela está em constante evolução, assim como a humanidade, porque nós vamos aprendendo coisas novas, nossa evolução vai se tornando melhor e nós vamos adquirir esses conhecimentos e trazendo para dentro da casa, sem nunca esquecer, lógico, as bases, né, os pilares pelos quais elas foram construídas. Ou seja, a doutrina é ciência que vem estudar os acontecimentos advindos do mundo espiritual e sua correlação com o mundo material. As descobertas que a ciência realiza, observa Kardec, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Né? Sendo Deus soberanamente justo e sábio, não poderia ele mesmo revogar ou derrogar as suas próprias leis. Tanto a religião quanto a ciência são observações e estudos que advêm do homem. E à medida que o mesmo avança, melhor compreenderão terá sobre esse futuro. Ainda em A Gênese, também no capítulo 1, mas já no item 55, Kardec fala o seguinte: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Essa é a grandiosidade. Então, à medida como que nós vamos conseguindo justificar e comprovar fatos novos, a doutrina também vai se moldando e também vai incorporando esses fatos novos, sem que isso acabe com todo o restante da doutrina. Não é pelo simples fato de que hoje eu penso de uma forma, e daqui 50 ou 100 anos eu vou pensar de uma outra forma, que tudo aquilo pelo qual eu aprendi estava errado. Simplesmente, às vezes, um ponto está um pouco equivocado. E se esse ponto for comprovado que está equivocado, o que Kardec fala? Adquire-se esse novo ponto para a doutrina e continua o restante, né? Sem que isso derrogue todas as outras verdades. Por essa razão, que o Espiritismo não se baseia em dogmas, e são obras de concílios ou frutos de teses acadêmicos. E é por esses simples fatos que o Espiritismo resulta nas próprias leis de Deus, estudando sempre a existência da alma, a sua imortalidade, o seu progresso constante, a pluralidade das existências, a multiplicidade dos mundos habitados, as leis de causa e efeito e as relações entre encarnados e desencarnados. Todos esses já pontos hoje que são pacificamente factíveis de serem comprovados e de serem estudados, né? Seja através de estudos mais aprofundados e científicos, seja através das leis de observação. É importante lembrar que diversas obras de Chico Xavier, quando foram escritas em suas obras, em suas épocas, corrijo, eram consideradas ainda como obras mirabolantes, como obras
ridículas, por assim dizer, e até mesmo ingênuas. Por quê? Porque ainda não se tinha o conhecimento da época para poder estudar alguns fatos. Eu trouxe aqui 2 exemplos, tá, desses fatos. No capítulo 3 do livro Evolução em 2 Mundos, onde no subcapítulo de Primórdios da Vida, André Luiz diz, ao pé da página, naquelas observações de rodapé, que na esfera espiritual o elétron, ou eletrão, como ele prefere grafar, é também partícula atômica desassociável. O livro de Chico ele foi escrito em 1958 e o elétron ele só foi descoberto no campo científico e realmente comprovado 11 anos depois. Então, ou seja, Chico já trouxe em um de seus livros algo que a ciência ainda não conseguia estudar e não conseguia comprovar. 11 anos depois, um físico chamado Gell-Mann, eu acho que é assim que se traduz, que foi, por sinal, ganhador do Prêmio Nobel de Ciência, ele conseguiu comprovar a existência desse elétron. Uma outra obra, de 1968, em A Vida Continua, o instrutor Cláudio diz à irmã Evelina que qualquer aprendiz de ciência elementar na Terra não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada, e que um dia o homem saberá que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Essa questão de que matéria não é senão luz, energia capturada, ela apenas foi conseguir ser estudada pela ciência agora no século XXI. Ou seja, o livro ele foi escrito em 1968, quase 40 anos depois, a gente está conseguindo compreender o que estava num livro espírita, escrito por uma pessoa totalmente humilde, há 40, 50 anos atrás. E ao mesmo passo, então, que a ciência também vai conseguindo estudar essas questões que a religião às vezes já trouxe, a religião também vai conseguindo incorporar e estudar isso que a ciência hoje consegue nos fazer observar. Por que é importante esse caminhar junto? Porque senão hoje a gente não conseguiria estar numa sociedade, principalmente agora, ainda saindo, ou vamos dizer assim, passando pela pior fase de uma pandemia, ou chegando numa melhor fase dela, que através de vários estudos conseguiu-se em tempo recorde estudar e criar-se uma vacina. Será que é simplesmente obra do campo espiritual? Será que é simplesmente obra do campo material, do campo físico? Ou é uma junção dos dois? São cientistas trabalhando, estudando, se esforçando, mas o alto também cooperando e trazendo aquelas intuições, trazendo aquelas mensagens. Às vezes um caminho que estava errado, veio aquele puxãozinho de orelha e volta para o caminho certo. Ou às vezes um caminho certo, veio aquele apressar para poder desenvolver um pouco mais rápido. E daí eu trouxe uma historinha aqui, que eu acho que eu já contei numa outra palestra, que fala que em Viena, no século XIX, os piores índices de doença e morte eram nas alas dos médicos, face às alas das parteiras naquele mesmo hospital. O que acontecia naquela época? Século XIX, estou falando mais ou menos 200 anos atrás, estou no século XXI, Ou seja, 200 anos atrás, como que eu sabia se o médico era bom ou não? Pelo traje que ele vestia. Então, se ele tivesse com os seus instrumentos e com a sua roupa tudo suja de sangue, queria dizer que ele acabava de fazer uma cirurgia e, portanto, a que ele ia fazer em mim não era a primeira. Então, ele já tinha uma experiência naquele campo cirúrgico. Era assim que eu provava e assim que eu confiava em quem ia fazer uma cirurgia em mim. E o que acontecia? Vivia-se tendo casos e casos de mortes nessa parte cirúrgica. Ao passo que nas alas das parteiras, onde não era necessário nenhum instrumento cirúrgico, os índices de mortalidade eram menores. O que eles fizeram? Eles inverteram as alas. Acreditavam que eram as alas em si, era o prédio em si. Então sai daqui as parteiras e vem para esse lado, sai daqui as cirurgias e vem para esse lado. Continuou tendo-se os mesmos índices de morte nas alas cirúrgicas. Qual foi o segundo ponto, então? Então é o carinho que eu dou com os meus pacientes. Por causa eu estou numa sala de parteiro, está nascendo gente,
ali as médicas e as enfermeiras levam carinho para quem está nascendo, vou fazer esse mesmo estudo nas alas de cirurgia. Continuou-se tendo os mesmos casos de mortes. Ele começou a observar, inclusive, que as mães que pariam na rua ou em casa, os índices de mortalidade eram menores ainda do que quem paria em hospital. Como é que se conseguiu chegar na conclusão de onde vinham essas causas de mortes? Um dia, um médico, fazendo uma cirurgia, ele cortou o dedo com o mesmo bisturi pelo qual ele estava fazendo a cirurgia. E daí ele adquiriu as mesmas doenças do que o paciente. E daí que eles foram começar a entender, será que não é os pacientes que estão transmitindo essas doenças através dos instrumentos cirúrgicos? Será que eu não tenho que lavar esses instrumentos? Será que eu não tenho que trocar de roupa quando eu vou fazer uma outra cirurgia? E ainda assim, depois de estudados e depois de comprovados, alguns médicos ainda se negavam a mudar a sua postura. Por quê? Porque aquilo era um costume. Né? Então, era uma evolução do mundo medicina, era uma evolução do mundo científico. E ainda assim criou-se barreiras para aquilo. E como é que mudou-se? Quando os diretores dos hospitais começaram a obrigar. Tem que fazer assim, senão não vai fazer mais. Né? E esse estudo, ele só foi comprovado vários e vários anos depois, quando se descobriu as partículas através do microscópio. Né? Que eram, então, esses vírus, essas bactérias que se transportavam. Né? Então, a evolução, ela se dá de todas as maneiras. Tanto do campo científico, tanto do quanto material. E o que muda isso? Como é que ela avança? Quando nós avançamos, quando nós buscamos essas causas, quando nós começamos a entender um pouco melhor esse mundo pelo qual nós vivemos. Já em 1857, com o nascimento da doutrina espírita, Kardec publica a seguinte frase: um dia, a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje as ações dos animais microscópicos, cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Então, olha que interessante, né? Kardec já predestinando um futuro, né? Falando que um dia essas causas espirituais elas serão estudadas como doenças, como causas patológicas. E hoje a gente já consegue, alguns hospitais já têm esses ensinamentos, esses estudos, esses compreendimentos de doenças que se irradiam no corpo que não têm origem material. Ela advém de uma outra origem. E qual é essa outra origem? É espiritual. Não quer dizer que tudo seja doença espiritual, mas não quer dizer que tudo seja doença material. Né? Mas é uma relação entre os dois mundos. Então, assim como o microscópio comprovou a existência do mundo micro-orgânico, através dos médiuns comprova-se a existência do mundo espiritual. A doutrina espírita vem então fazer esse importante papel entre ciência e religião. Já se tem estudos de que a área do cérebro a ser ativada, inclusive, durante um estudo, é outra a ser ativada durante uma psicografia. Então, hoje a ciência já consegue comprovar. Quando eu, Fábio, estou estudando, estou escrevendo, é uma área do cérebro que é ativada. Quando eu, Fábio, estou psicografando, ou seja, não sou eu que estou escrevendo, é uma outra área do cérebro que é ativada. Ou seja, a ciência já consegue hoje comprovar essas duas relações, que ela não consegue ainda comprovar. Talvez seja a existência do espírito, talvez seja aquele DNA que vem do mundo espiritual. Hoje, né, será que talvez daqui 50, 100, 200 anos, a gente já não vai conseguir ter um pouco mais dessa evolução? Aí tem alguns estudos, um, por exemplo, que foi feito nos Estados Unidos, onde foi uma pesquisa realizada com 50 estudantes, que revelam que o otimismo, né, a força de vontade, ela pode fortalecer o sistema imunológico, ou pelo menos ela pode reduzir os efeitos do estresse. Ou seja, aí também é um pouco de ciência com religião. Por que eu ter a vontade de querer me curar melhora o meu corpo daquele que não tem a vontade? O que isso afeta em relação a remédios, por exemplo? Para o corpo, nada. O remédio é o mesmo, a dose é a mesma. O que essa força de vontade ela pode reverter dentro de uma doença? Será que também já não é um pouco de ciência com religião, tudo junto e caminhando de mãos dadas? Tem uma historinha que ela é narrada
em 1981. E é interessante para contradizer essa questão de que ciência e religião nunca devem caminhar junto. Um trem, ele se dirigia a Paris. Um homem, com seus 70 anos de idade, lia um livro de capa escura. Ao seu lado, na poltrona do lado, um jovem fazia anotações no seu caderno. Não conseguiam se furtar da curiosidade para qual livro aquele senhor estava lendo. Aquele jovem ficava toda hora tentando saber que livro que era, sem perguntar. Percebendo-se que tratava-se da leitura da Bíblia, então o jovem perguntou: que livro é este? E o Senhor respondeu: esse livro é a palavra de Deus. É a Bíblia e estou lendo a palavra, uma das passagens de Jesus. O Senhor acredita mesmo nisso? Já estamos em 1891 e há pelo menos 100 anos, ou seja, desde o Iluminismo, a ciência já vem demonstrando a miopia da religião. Isso são crendices ultrapassadas. Não, retorquiu o Senhor. Isso aqui é a palavra de Deus. O Senhor acredita mesmo que teve alguém que fez o mundo em 7 dias? Apenas pessoas ignorantes são capazes ainda hoje de acreditar nesses tipos de bobagens. Nem as crianças mais acreditam nessas passagens. Desculpe ser franco dessa forma, mas as constatações científicas já dão prova de que não precisamos da religião para explicar o mundo. Ah, é? Perguntou o Senhor. E o Senhor tem essas pesquisas, já que é tão jovem? Sim, eu me dedico a isto. Sou estudante e tenho visto muitos estudos. Muitos pesquisadores têm nos mostrado essa miopia da religião. E você poderia me apresentar então essas constatações, esses estudos? Claro, mas o trem já vai parar. Agora, se o Senhor me deixar o seu cartão, eu ficarei muito feliz em mandar esses estudos à vossa residência. Estudos importantes da microscopia, mostrando os mistérios do mundo invisível, mas mundo material, explicando os mistérios da ciência. Esse senhor retirou do seu bolso o seu cartão, ao qual o jovem pega e se retira do trem. Já após o seu desembarque, com um sorriso no rosto, pensando como alguém ainda, em pleno ano de 1891, acreditava nas crendices da religião. Ao ler o cartão, o jovem se sentiu nada, uma ameba, ao notar que no cartão estava escrito Luiz Pastor, professor doutor, diretor-geral do Instituto das Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Aquele senhor que estava lendo a Bíblia foi o senhor que descobriu o microscópio, as doenças, o micro-organismo pelo qual aquele jovem, com tanta falácia falava, né? Com tanta falácia tentava desdenhar os estudos da religião. Esse senhor mostrou a existência do mundo microscópico, mas teve também a sabedoria de saber que outros mundos invisíveis precisam ser descobertos e pesquisados, que outros mundos ainda estão ao nosso redor, que outros mundos, né, ele fala, ainda não descobertos, né, ainda invisíveis, nos rodeiam, nos cercam e com certeza influenciam no nosso dia a dia. E ele deixa uma frase muito interessante, onde ele fala o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. Né? Ou seja, é o papel dos dois caminhar lado a lado. É o papel da religião trazer conforto, trazer esperança, trazer explicações lógicas do que acontece no mundo invisível, e é o papel da ciência trazer conforto, trazer esperança, trazer explicações lógicas do que acontece no mundo material, sem nunca um combater o outro, sempre caminhando de mãos dadas, para assim a gente poder chegar numa evolução um pouco melhor. E para finalizar, é assim que a doutrina vem nos mostrar e nos fazer compreender que, na verdade, que é o invisível quem comanda o mundo visível, e é o Espírito que comanda a carne. Né? Ou seja, ainda é aquele ser que nós não conseguimos ver com o olhar do corpo e comanda tudo isso que está ao nosso redor. Né? Seja
encarnado, seja desencarnado, que influencia tanto no nosso dia a dia, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de planejar, no nosso modo de errar e de acertar, no nosso modo de trabalhar, é sempre o invisível comandando. Como a gente fala, né, não é o Fábio aqui que tem um corpo, né? Não é o Fábio aqui que tem um espírito, quer dizer, é o Fábio que é um espírito e hoje tem esse corpo. Amanhã terá outro, no passado tiverá outros, e sempre ele que vai comandando a matéria pelo qual ele está ao redor. Então é isso que a gente tinha para passar essa noite, né? E encerrando então os trabalhos, só lembrando que ainda por causa da pandemia, por causa do Covid, estaremos fazendo os passos coletivos, né, e não passos individuais por enquanto. Então nesse momento, aproveitando a exposição, aproveitando as intuições que advêm do alto, gostaria de novamente pedir a todos que fechassem os nossos olhos e nesse momento, buscando complementar o nosso pensamento no alto, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Mestre, agradecer pelos ensinamentos dessa noite, agradecer por esses fluidos magnéticos que advêm do alto, desde o momento em que nós adentramos nessa casa, durante toda a sua exposição, e agora quando vamos nos retirando, ainda levando conosco esses fluidos, que eles mesmos possam ser derramados sobre os nossos entes queridos, nossos amigos, onde quer que eles estejam, cada um sabendo da sua necessidade, seja ela uma necessidade material, uma necessidade da carne, seja ela uma necessidade espiritual, uma necessidade moral. Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por tudo, principalmente pela oportunidade da reencarnação. Abençoe os nossos propósitos, siga-nos nos nossos passos, derrame sobre todos nós a vossa luz e a vossa paz, essa noite sempre, e que assim seja.